Prontinho. Olha, Manila, eu queria que a senhora contasse um pouquinho. Então, a senhora estava comentando que o irmão Sinésio era católico, mas não era católico de católico, sim, só de se fala Católico que de era, não, né? rótulo, não. Ele era católico de verdade. Então, conta um pouquinho. Sinésio. Conta como que era, como que foi o Sinésio, como que a senhora já era adventista? Não, eu era presbiteriana independente. Como que a senhora conheceu a igreja? Conta pra gente, como que foi? A época também. Que eu conheci a igreja adventista. Vocês já eram casados quando conheceram a igreja? Eu sim. Ah. Eu já era casada e me converti através dele. Como que foi a história? Conta pra gente. Então, a senhora conta, então depois o irmão Sinésio também fala um pouquinho. Então, foi através dele que a gente conheceu, através do testemunho dele, que o Sinésio, ele não é cristão também de nome, não. Ele brilha mesmo. Ele é um exemplo para mim, para os filhos, para os netos. Ele é um verdadeiro exemplo. Em tudo, o Sinésio dá exemplo. Então a gente foi conhecendo, não foi, e foi estudando, né? E mais pelo estudo mais pelo exemplo dele, que a gente foi estudando. E era católico? Ele era, nessa época que eu conheci a igreja, daí foi através dele. Agora, antes ele era católico de verdade, né? Aí, conta esse pedaço? Pode contar. Porque depois você pode cortar, né? Sim, sim. Então, porque daí ele começou, você quer falar, né? Porque ele começou a assistir no rádio Roberto Rabelo. A Voz da Profecia. A Voz da Profecia. Aí ele foi assistindo. Deixa ele falar isso aí. Bom, aí, irmão, aí é o seguinte, é uma história muito longa, sabe? Então tem que fazer um resumo para ver se consegue chegar em todas as partes. E eu era jovem, eu tinha acho que 17 ou 18 anos. E na minha casa, eu era o único que ia à igreja católica todos os domingos, na primeira missa. Tinha a primeira e a segunda, aí eu ia na primeira, 6 horas da manhã. E eu fui muito bem recebido na igreja católica, aqui em Pirapozinho, morava ali. E eu me tornei congregado mariano. Era a função minha ali, junto com os irmãos jovens. Essa congregação mariana aí é para os jovens. Então, eu me lembro que eu sentia muito bem junto com eles. E com o padre rezando a missa também. E eu sei que ele tinha uma Sagrada Escritura. Naquele tempo não falava, eu nem sabia se era Bíblia, o que era. A gente lia Sagrada Escritura. E o padre, tinha um momento lá que ele pegava assim a Sagrada Escritura e lia alguma coisa, mas ele não tinha nada que nem nós temos hoje na pregação. E a gente fazia as procissões lá dentro da cidade de Pirapozinho, e quem saía na frente da procissão era nós, os congregados marianos. Uma vela acesa na mão, andando pelas ruas da cidade, as principais ruas de Pirapozinho, de ir para fazer o contorno e voltava para a igreja. Então a gente era um tipo assim de liderança, os congregados marianos. Mariano por quê? Maria. Então esse nome Mariano, tem que ver com Maria. E o católico é assim, eu também era assim. E eu acreditava em Maria. Para nós lá, acho que Maria era acompanhava como se fosse o próprio Jesus. Lá a gente rezava assim, ó Maria concebida sem pecado original, rogai por nós, que nós recorremos a vós. Isso para Maria. Quem deveria receber isso? Era Jesus. Isso para Maria. Porque a gente aprendeu assim que Maria era a pessoa mais importante que tinha. Então a gente estava ajoelhando diante de imagem, rezando, pedindo. Então foi um período assim longo. Mas acontece que um dia eu ouvi pelo rádio, aqui, Prudente, um homem pregando. Eu ouvi a voz dele. Então o nome dele é Roberto Rabelo. Então ele dizia assim, no início do programa, era no início, isso é a gravação que era posto no rádio. Roberto Rabelo estava em São Paulo, Rio de Janeiro, não sei onde é que ele morava. Não, no Rio. Essa é a voz dele, Rio de Janeiro. Então ele falava assim, apresentamos o programa A Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança, que anuncia a volta do Senhor. Olha, eu fiquei admirado quando eu vi aquilo, uma voz macia, gostosa de ouvir. Falei, que homem é esse? Fala tão bonito assim. E eu me apaixonei, gostei tanto
que procurei colocar um rádio dentro de casa, um rádio melhor, colocamos lá e eu fazia questão de ouvir a mensagem do Roberto Rabelo. Todos sábados, mais ou menos 5 horas da tarde, era a mensagem do Roberto Rabelo. E sempre aquela voz macia, bonita, e eu fiquei admirado. Aí eu soube que havia uma igreja adventista, sétimo dia. E esse Roberto Rabelo era exatamente o pregador da igreja, um homem de Deus. Eu não falo com certeza, viu? Um homem de Deus, Roberto Rabelo. Então, eu fiquei pensando, mas existe Sagrada Escritura. Eu não tenho, o pessoal da igreja não tem, católico, nós não temos Sagrada Escritura. Só o Papa, o Padre, que tem. Aí eu tive vontade de conhecer a Sagrada Escritura. Olha só, ouvindo o Roberto Rabelo. Ele falava capítulo tal, versículo tal, e ele conversava naquele tema que ele tinha pegado. Aí eu fiquei com aquela vontade de ter uma Sagrada Escritura. Aí perguntei para um cidadão da igreja, que fazia limpeza, tomava conta lá da igreja, né? Perguntei para ele, olha, vocês têm Sagrada Escritura para vender para mim? Ele falou, olha, no momento não tem, mas eu posso ver isso para você. Ele falou, então faz favor, tem isso para mim. Ele falou assim, daqui 15 dias você volta, que eu vou ver se eu consigo. Passou 15 dias, eu voltei. Falei com ele, ele falou, ainda não chegou. Mas vou fazer assim, mais 15 dias, aí você vem. Aí vamos ver se eu consigo. Eu falei, tá bom. Ainda pensei comigo, ó, essa é a terceira vez que eu fui com ele. Primeira, segunda, terceira. Eu falei, se hoje ele negar, contar uma história que não tem a Bíblia, eu não volto mais aqui. Pensei comigo. Já não era mais a igreja de Pirapozinho. Eu já estava na igreja do Presidente Bernardes. Estava morando lá. Aquele tempo que mudava, sabe? Presidente Bernardes, grande, bonita. Foi a terceira vez que cheguei lá e falei com ele. Falei, olha, ainda não consegui. Não foi possível. Falei, olha, então deixa para lá. Não preocupa não. Vamos deixar então. Eu fiquei pensando, o que eu faço agora? Então, conversando com alguém me deu informação, falou, vai em Presidente Prudente, lá tem uma livraria grande lá você vai achar esse livro que você quer. Eu vou fazer isso. Aí, do Presidente Bernardo, aí pertinho, eu vim em Prudente. Então, encontrei essa livraria próximo do centro, aqui do Presidente Prudente. E eu peguei e entrei até com vergonha, sabe? Falei, isso aqui não é católico, deve ser pessoas protestantes. E com vergonha, desajeitado. Eu era um jovem, de 19 anos, nessas alturas, uns 20 anos. Entrei assim e falei, eu queria... Você tem Sagrada Escritura para vender? Ele falou assim, tenho sim. Trouxe umas 3 Bíblias, 3 Sagradas Escrituras para mim. Uma maior, outra menor. Eu tenho até hoje, eu tenho a menorzinha de tudo. Tá? Olha que denso. Ele falou, olha, essa aqui as letras, tem letra gaúda, letra menor e letra menor. É isso aí porque cada um tem uma vista que vai enxergar melhor. Você escolhe qual que você quer. Essa menor é mais difícil para ler, mas ela é mais barata, mais em conta, porque ela é menor material. Aí eu escolhi, olhei e falei, bom, eu tinha vista muito boa, que era 19, 20 anos, né? Aí eu falei, olha, eu vou ficar com essa aqui. Eu falei, então, essa é o preço X. Comprei, paguei e fui embora. Quando eu fui chegando aí para Presidente Bernardo, eu falei, como é que eu faço? Chegar em casa, na casa da minha irmã, morar com a minha irmã, não tinha mãe. Aí eu e meu pai só. Os irmãos tinham casado, né? E morava com a minha irmã. E a minha irmã vai ver essa Sagrada Escritura, o que ela vai falar para mim? O que você está fazendo com isso, né? Como é que eu faço para não ver? As pessoas na rua ali da vila onde eu moro, vai falar, Sinésio, o que é isso que está levando aí? Como é que eu faço? Aí eu pensei, vou fazer o seguinte, vou enfiar debaixo da camisa e ponho a camisa dentro da calça, eu olho aqui dentro, encostar na minha barriga, ninguém vai perguntar nada, ninguém vai ver. E eu fiz isso e foi. Aí, cheguei em casa, não falei nada, fui pro quarto, né? Meu quarto, meu pai dormia. Fui lá, guardei a Bíblia bem guardadinha e cheirava. Mas devagar, eu não tinha como não ler a Sagrada Escritura. Eu era para ler, eu queria saber o que o Roberto Rabelo estava falando, se era realmente aquilo lá. Aí eu comecei a ler, foi lendo. No fim eu fiquei assim meio, sabe, meio à vontade. Se a minha irmã fala qualquer coisa, eu mostro para ela. Se meu pai falar, eu mostro para ele. Mas eles observaram e não falaram nada. Aí eu fiquei lendo, fiquei estudando, estudei. Aí eu vi
que a Igreja Católica estava contando mentira, não tinha verdade. A verdade era a palavra de Deus, que está na Sagrada Escritura deles também, da Igreja Romana. Mas a nossa igreja, aliás, naquele tempo não era adventista aí, né? Mas a igreja adventista, sétimo dia, falou, essa igreja está certa. Esse homem está pregando em Roberto Raveiro, esse homem é homem de Deus, isso está certo. Estou de acordo com a Bíblia. Isso levou tempo, meu irmão. Estudando a Bíblia, estudando, eu estudava mesmo. Então, eu fiquei conhecendo a mensagem da igreja adventista por Roberto Rabeiro. Foi ele que passou para mim os estudos. Eu sei ver ele, nunca vi ele, nunca conversei com ele pessoalmente. Depois você pediu estudo também. Depois pedi um estudo no Rio de Janeiro. Hoje, mas nem existe mais isso. Pedi um estudo, tinha 24 lições no Rio de Janeiro, da igreja adventista. Aí eu já era casada. 24 lições, eu vi, estudei todas elas e respondi, daí eles falaram o que vem. Aí ele respondeu todas, né? E respondi e pus no correio para eles. E quando ele terminou a última, aí eles mandaram o certificado. Depois avisaram o presidente Prudente que lá em EP, daí nós já morávamos em EP. Lá em EP, então vocês conheceram em EP? o Sinésio continua, porque ele começou o estudo aqui em Bernardes, depois ele foi trabalhar em EP, me conheceu, nós casamos, né? Aí ele continuou estudando, daí ele pediu esse estudo, aí Encontro com a Vida, mas era 24 lições. Então quem estudava bem mesmo, o Ivan não tinha dúvida, que a igreja nossa é a verdadeira, não tem dúvida. Aí quando ele terminou as 24 lições, aí ele mandou para lá, eles mandaram o certificado para ele. Aí avisaram o presidente Prudente que tinha uma pessoa em EP que tinha terminado o estudo Encontro com a Vida. Aí o pastor de Presidente Prudente, que era o pastor Abel, foi visitar nós, lá em Presidente Prudente. Lá em EP. IEP. Aí o pastor ficou em casa a tarde toda. Aí ele falou assim, só que o senhor não pertence a Prudente, o senhor pertence a Assis. Eu vou comunicar a Assis. Aí comunicou a Assis ficou, o pastor de Assis ficou visitando. Foi na minha casa, visitando lá e aqui. Ia todo mês visitar. Aí o Sinésio resolveu se batizar. Quando teve a primeira visita do pastor José Ottoni, quem batizou o Sinésio já tinha guardado o primeiro dízimo. Ele já tinha aprendido no Encontro com a Vida. Está terminando aí? Não, pode. Aí ele já começou a devolver o dízimo. Nunca parou. Não é porque ganha bem, é porque a gente precisa ser fiel. Né? Até hoje. Até hoje. Nunca ficou um mês sem devolver. Passa o que passar em casa. Mas o dízimo, a gente é fiel. Bem. Dízimo e as ofertas. É fiel. Que ano foi isso aí, quando o pastor foi lá visitar, antes de batizar? Quando vocês decidiram batizar? Lembra do ano, mais ou menos? O ano? Então, acho que o Wilson tinha uns 3 anos, o Wilson tem 54. Faz a conta aí. Uns 50 anos. O Wilson nasceu em 65. Então foi por volta de 65, 68, mais ou menos. Foi a época que... Não tinha nem nascido ainda. Você não tinha nascido? Eu não tinha nascido ainda. Aí, meu irmão, continuando aqui o que a Leila estava falando, então o pastor de Assis passou a nos visitar lá em EP. Todo mês ele ia. E até chegou um ponto que o pastor falou assim, irmão Sinésio, não precisa devolver o dízimo ainda. O senhor não está batizado ainda, o senhor não é membro da nenhuma igreja nossa. Pode deixar. Eu falei, não, pastor, esse dinheiro não é meu. Vou levar. Aí, a gente estava vivendo em EP, casado, o Wilson era pequenininho. E aí o pastor falou assim, vou batizar vocês na minha igreja lá em Assis. Vocês se preparam, pode marcar para o dia X, um sábado. Né?
falei, pode. Aí quando foi naquele dia, eu e a Leila e o Wilson, né? Isso é pequenininho, não era? Era pequeno. Nós fomos para Assis. Tinha parente dela lá em Assis. Nós ficamos na casa da avó, né? Uau. Da avó dela. Ficamos lá. Aí fomos para a igreja, de manhã. Aí eu fui batizado. Ela não. Ela ainda era Eu vou dizer costume aqui. presbiteriano, sabe o que é presbiteriano? Presbiteriano. Mas ela já estava mais ou menos sabendo. Pode cortar um pouquinho? Pode falar. Pode falar. Porque Pode. depois você vai. Não pode falar à vontade, irmãzinha. Do jeito que você quiser falar. Tô gravando aqui, depois a gente vai... Ó, antes do Sinésio se batizar na igreja adventista, o pastor de EP, pastor da igreja presbiteriana independente, queria conversar com o Sinésio, porque o Sinésio frequentava a igreja presbiteriana, cantava no coral, né? E às vezes dava palestra na igreja presbiteriana independente. Então o pastor falou para ele, Sinésio, por que você não se batiza na nossa igreja? Porque você está aqui cooperando com a igreja. Ele falou, pastor, porque não dá certo se batizar. Ele falou assim, Sinésio, vem aqui em casa para nós conversar para ver por que você não se batiza. Aí o Sinésio explicou tudo para ele. E ele falou assim, eu faço tudo isso. Eu batizo você e você guarda o Foi sábado. por imersão, meu irmão. Você Eu, escolhe o é rio. aspersão. Eu falei, pastor, eu não creio em batismo de aspersão. Para mim, Não é batismo é bíblico, imersão. Sinésio, não é bíblico. Lá em EP, a presbiteriana não tem igreja católica na praça. Na praça ali é a igreja presbiteriana, né? Presbiteriana. São muito fortes os presbiterianos ali, né? Eles são pioneiros ali São em EP, né? pioneiros. Porque quem doou o terreno para a cidade foi o presbiteriano. Você vê que bacana. Não. Então, quer dizer, o Sinésio já tinha a verdade no coração dele, Não mas... ninguém mais. O pastor presbiteriano, ele falou assim, Nésio, eu te batizo você por imersão do jeito que você quer. Nós vamos no rio aí e te batizo. E pode guardar o sábado E também. eu falei para ele, pastor, mas não é só batismo, tem um sábado também. Que eu acredito no dia de guarda no sábado. Eu já guardo o sábado. Eu venho aqui no domingo, mas eu guardo o sábado. Ele falou, Você vê, sem ter igreja adventista, o irmão Sinésio já guardava o Já guardava sábado. o sábado. Ele Ele falou já assim, devolveu o dízimo. Olha que ele falou, bênção. "Olha, você pode continuar guardando o sábado, mas faz o seguinte, você guarda o domingo também. Domingo eu quero ver você aqui na igreja. Tá bom, mas você pode guardar o sábado, não sou contrário a você. Você quer bater por imersão, eu faço por imersão. E tudo bem. Eu falei, pastor, então é o seguinte, eu vou pensar. Isso que o senhor colocou para mim, eu falei, pastor, vê. Nunca mais voltei a tratar desse assunto com ele. Queria fazer isso para mim e os outros. Ia criar um problema danado na Na igreja igreja dele. dele. Não ia? Pastor, por que você foi fazer batismo de imersão só para ele? Né? E aí, foi bom deixar quieto. Aí foi exatamente conforme a Leila estava falando. Aí chegou o tempo em que o pastor de Assis, da igreja adventista, falou, irmão Sinésio, vamos batizar. Está na hora de batizar você. Eu falei, tá bom. Aí fomos para Assis, e um dia de sábado, pela primeira vez entrei numa igreja adventista. Primeira vez. O que você sentiu? Sabe? Estranho, não conhecia ninguém me conhecia. Aí o pastor, quando me chamou, eu fui para lá, tal, preparei, e ele me batizou, por aquele batismo que eu queria, imersão. É batismo bíblico, né? E ela ficou observando tudo isso aí, observava tudo isso aí. E aí Mas eu não era contra nada. É. Só que eu tinha nascido na igreja presbiteriana. Aí depois nós morávamos em IP, o meu serviço me transferiu para Presidente Prudente, aqui. Então nós viemos de IP para Prudente e eu passei a frequentar a igreja central que eu frequento hoje ainda. E como que era a igreja central nessa época? Como que ela era? Naquele tempo? Era uma capelinha? Como que era a igreja? Tinha escola? Não, a quantia de pessoas era pequena, mas a igreja é o mesmo tamanho. Foi dada uma reforma muito boa, é verdade. Lá no fundo, construíram lá em cima também, tal, foi dado um momento. Que época que o senhor veio para Prudente, irmão Sinésio? Que época que era essa aí? Que ano mais ou menos? Era pequena, mas essa... Eu não sei, não lembro muito bem, mas eu acho que ela não era assim, não é hoje. 72. Tem mais espaço, 72, sabe? Que aumentou o tamanho. E construiu no fundo, e construiu em cima também, onde estuda a classe Dos jovens. Então, e ela aumentou sim, cresceu bem.
E Diz que o colégio adventista começou lá, né, na Central. Era numa classe no fundo. A senhora pegou essa época? Vocês pegaram essa Peguei. época do colégio no fundo ainda? Peguei. então, agora, uma coisa que eu não falei, A Cecília. É o seguinte. Celina Ortiz É uma Celina Ortiz dava Celina aula. Ortiz dava aula. é, eu nunca fui de outra igreja, a não ser católica, da católica adventista. Nunca passei por igreja fulano, ciclano e beltrano. Não, para mim não servia. Porque a igreja, existiam muitas igrejas, mas todas elas domingo. Domingo. Eu falei, mas o dia do Senhor é sábado, por que eu vou fazer domingo? Não é isso? Eu falei, não, eu pego toda a verdade ou não pego nada. Né? Então, eu aprendi com a igreja adventista a verdade da palavra de Deus. Né? As profecias, Daniel, as profecias do Apocalipse. Nossa, como eu lia isso aí, eu prestava atenção nisso aí. Quando tinha alguém sabido na igreja aqui, ia dar uma explicação sobre o livro de Daniel, eu estava lá para aprender, eu queria saber. Que benção. Então, eu fiquei conhecendo as profecias, que a Bíblia, Daniel fala claramente, que viria um poder, naquele tempo eu fiquei aprendendo isso aí, um dia viria um poder que lançaria a verdade por terra, faria isso e ia prosperar. É a igreja de Roma. Lançar a verdade, como é que pode? Falta, né? Lançar a verdade por terra. Fazer isso e prosperar. E eu fiquei, nossa, para mim aquilo era uma alegria enorme, sabe? Porque agora eu estava tendo conhecimento de coisa que haveria de acontecer. Na verdade, já tinha acontecido, e estava acontecendo, né? Coisas que vai para o tempo do fim, né? Então eu aprendi muito na igreja adventista do sétimo dia. E a música? Como que chegou a música? A cantar? A música? O senhor chegou a gravar CD? O senhor gravou CD? Eu tenho até hoje o CD que o senhor gravou para mim, tá comigo guardado lá com todo carinho. Eu toda vez gostei muito de música, mas meus pais não pensavam nisso. Eu me lembro que eu tinha um cavaquinho, quando eu era garoto. O cavaquinho, eu tocava no cavaquinho. Nem sabia o que eu estava tocando, mas eu tocava. Mas eu não dei assim tanto apoio, sabe, para esse lado, desse dom da música. Mas eu tinha comigo aquele desejo de cantar. A vontade de cantar estava dentro de mim. Então eu comecei a cantar no coral da igreja, onde vai se desenvolvendo mais fácil, porque estão todos os irmãos juntos, cantando junto. É mais fácil. Então nessa época tinha um coral aqui na igreja adventista. Tinha um coral aqui na igreja adventista? Tinha. 60 pessoas. 60 pessoas no coral? Eu comecei a cantar na igreja presbiteriana. Quem que regia o coral da igreja adventista na época de vocês? Na época, Quem que era a Neila, era a pianista, e a pianista era a Meli, tinha a Cecília também, que era era um dom maravilhoso que ela tinha na música, e a Neila. A Neila é professora de piano mesmo, né? Até agora ela devia de se doar mais para a obra. Eu falo para ela, Neila, você é nova ainda, filha, se doa mais. Ela tentou, tadinha, ela tentou fazer um coral de novo lá, mas não teve muita aceitação, né? Parece que as pessoas não teve assim muito tempo. Ela chegou a se dedicar lá um tempo lá, Né? no coral, tadinha. Ela chegou a fazer um tempo lá, organizou, mas muitas pessoas compromissadas, outros não podiam ir. E ela acabou desestimulando um pouquinho, tadinha. Mas aquele tempo o pessoal ia. Eu comecei, Era umas 60 pessoas. 60 pessoas no coral, eu devia ser comecei lindo, assim, hein? cantando no coral, Tudo com beca. Nossa, que era mais prático, mais fácil para mim. Estava mais presbiteriana, né? entrosando na música, eu gostava da música. Gostava não, eu gosto. Então aí eu passei a comprar CD de cantores da igreja adventista, como Paulo Paulinho. Celzelin, por exemplo, era do São Paulo. Ele veio uma vez cantar aqui em Prudente. Você conhece? Nunca Não, mais não vi lembro. ele. Mas eu tenho o CD dele aí comigo. Então eu ensaiava. Vou procurar ela depois saber quem é. Eu ensaiava, tudo certinho, eu tinha playback. Então eu ia na igreja, colocava eu para cantar, e então eu tinha hino certinho para cantar. Tudo organizado, com playback, com tudo bem arrumado. Muitos anos atrás, a cabeça já é outra, tudo é diferente, E né? foi passando o tempo, foi passando, e eu fui sempre participando com a música. A gente precisa resgatar esse valor, né, Maneila? A gente precisa resgatar, os jovens precisam compreender a santidade da igreja, a santidade o respeito, né, que todas as pessoas tiveram. Cada tijolinho da igreja é erguido ali, né, irmão Sinésio? Vocês foram pioneiros ali. O irmão Sinésio, a senhora também ocupou cargos também, né, Maneila? Até hoje ela ocupa cargo na igreja. Não ocupo mais. A senhora não ocupa cargo na igreja hoje, atualmente, mas a senhora ocupou um tempo, né? A senhora Eu foi... ocupei muitos. Desde que eu me
batizei, eu não fiquei sem cargo. Fiquei sem cargo depois que comecei a ficar doente, né? Aí vem cirurgia, daqui a pouco vou fazer outra cirurgia, né? Eu nunca forcei a Leila a batizar na igreja adventista. Eu dava bom exemplo, bom testemunho para ela, E sem dá dizer, até hoje, você né? precisa batizar, batizar dois logo. Não fiz isso lá não. Nem para os filhos, mas os filhos vê. Interessante, Ivan, que os meus irmãos observavam o Sinésio desde que o Wilson era pequeno. Hoje eles falam, que eles são todos casados, né? Eles falam, Sinésio, nós observávamos você era uma pessoa diferente. Então nós temos você como modelo, Sinésio, modelo de verdadeiro cristão. Que benção. Os irmãos dela falam isso. Meus irmãos falam. Alegria, né? Ele falou, eu nem sabia que eles estavam me observando, mas ele dava exemplo mesmo. Que Ele bênção, dava, Maria. deu. E os filhos, se é que eles são, que o céu quer, mas não é igual ele falou, não é dele falar, preciso fazer isso, você não deve fazer aquilo. Não, é exemplo. Ele vive como um discípulo, ele vive. Amém. Então é isso que Ela eu foi disse. batizada assim, o pastor daqui da igreja central deu um estudo durante a semana, né? Deu. Durante Mas um quarta- estudo. quarta-feira. Gente, Foi um evangelismo? um evangelismo, mas você sabe quando você fica assim meio sonhando? Um estudo muito bem dado, pastor Edgar Martins, ele que me batizou também. E no final do Gente, curso, que benção. ele falou, eu vou batizar todos aqueles irmãos, irmãs que tomaram a decisão de ser batizado. Vamos marcar, dá o nome aqui, porque vamos bater no dia tal. Aí era na hora. Não, e não foi ninguém que falou para mim, não, é eu mesmo. A senhora tomou consciência, né, maneira? Consciência, e tem certeza, assim, que, olha, gente, não sai da igreja verdadeira, não. Essa é a única igreja. Acontece o que acontecer, é conectar direto com Deus e seguir a verdade. Fazer tudo para ser obediente, ser fiel. Amém. Porque Eu fiquei contente, vale a né? pena. Fiquei Vale a contente, pena. porque ela aceitou sem ser forçada, né? Aceitou porque ela viu a verdade que eu já conhecia, que agora ela também entendeu melhor, porque o pastor tinha mais jeito para explicar, né? Então ela entendeu que realmente era a igreja, que ela deveria também ser. Benção, gente. Foi Deus, Espírito Santo trabalhando, né? De uma forma tranquila, né, maneira? Sem força, sem violência, né? Jesus fala assim, não é por força nem por violência, né? Mas por amor. Maneira, a senhora tem, assim, alguma lembrança que marcou a senhora bastante na igreja, além do batismo da senhora, desse estudo? Algo que a senhora possa deixar, assim, como exemplo para os jovens? Se passa alguma coisa que marcou muito para a senhora fala assim, olha, é isso aqui, vale a pena. Que a senhora possa, assim, deixar, se a senhora tem algo que chama a atenção da senhora desses anos, que a senhora tem, assim, que a senhora pode falar, depois de irmão Sinésio também, algo que possa ter marcado você, assim, profundamente dentro da igreja. Então, irmão, aí, como você sabe, todos nós sabemos, existem muitas pessoas da igreja romana. Que religião é a sua? Eu sou católico, mas não vai na igreja. Só porque nasceu no lar, o pai e a mãe é católico, ele também é católico. Não tem nada a ver com a igreja. Não era o meu caso. Eu não fazia isso não. Quando eu aceitei a mensagem católica, porque eu ia na igreja todos os domingos para assistir a missa, confessar. Quantas confissões eu fiz no pé do padre? Não foi uma nem duas, não foi muitas. E ele olhava para mim assim, ele sentado lá do lado de dentro e eu ajoelhado, frente com ele aqui, lá fora aqui. Ele, quantos os seus pecados, irmão? Eu não sei o que eu contava para ele. O que estava fazendo? Não sei, francamente, o que será que eu falava? Ele falava, está perdoado, filho. Filho, você está perdoado. Dava aquele ânimo para mim, né? Vai ser perdoado, o pai está perdoando, eu falei, que bom. Eu acreditava nisso. Então fazia confissão de quando em quando. Não era só eu, não. Todos os nossos congregados marianos confessavam o pé do padre. E eu acreditava naquilo lá. Porque eu não conhecia a mensagem da palavra de Deus. Quando eu conhecia, eu falei, bicho, nunca mais. Não perdoa o pecado de ninguém, não. Isso é só conversa. Né? E que eu peguei a mensagem verdadeira da palavra de Deus, aquilo lá para mim acabou. Não existe. Então, aí passei, como eu já falei, né, para a igreja adventista.
Jesus disse, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Exatamente, conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Então, irmãos, na igreja adventista, aqui central, Presidente Prudente, é a primeira igreja adventista da minha frequência e, quem sabe, é a primeira e a última. Porque, olha, até agora estamos aí, graças a Deus. E aí, na nossa igreja, a primeira coisa, cara, que eu recebi na igreja foi diácono. Fui diácono muitos anos, tirando oferta. Pregava, pregou muitas vezes. Pregava. Muitas vezes ocupei o púlpito aí, viu, irmão? Tem que pregar mais, viu, Maneiro? Tem que convidar a pregar nas Muitas quartas-feiras. vezes estava no Pregava, púlpito e um dia, que a primeira vez que pôs ele pregar, e que eu olhei o pastor Edgar, gente, o pastor Edgar era muito sábio, muito sábio. O pastor Edgar sentado no primeiro banco lá e o Sinésio na escala para pregar. Falei, meu Deus, orienta o Sinésio pregar com o pastor da igreja. Aí dali a pouco ele sumiu, ele foi para outra igreja. Falei, ainda bem, porque ele é muito sábio, irmão, muito, muito, muito. Então, irmão, eu preguei. A senhora ficou preocupada, né? Fiquei, mas eu era a primeira vez? Em oração. Era a primeira vez? Primeira vez que ele Você vê, gente, toda primeira vez a gente causa um frio na barriga, né? Mas eu sempre... Mas depois que pregou também, aí também começou a pregar muitas vezes. Daí ele estava sempre escalado. Teve um dia que ele pregou na igreja, que ele chegou na igreja, que daí nós íamos, ó irmão, criança não atrapalhava nós ir na igreja não, irmão. Naquele tempo a gente ia na igreja, quarta, que tinha, essa vez que eu fiz o estudo, 25 estudo, só faltei um dia porque meu tio morreu de acidente. Mas eu fui 24 dias. Nossa, que benção. Mas irmão, é sede, irmão. Sede. A gente tem que ter sede. Então, irmão, conforme eu estava falando, eu era diácono, já ocupava o púlpito, pregava, e se eles responsáveis por fazer a lista de pregadores é que me colocavam, sabe? Em determinado sábado era eu, E era na pregava no quarta. sábado também. Fazia na quarta. Quem que era o ancião na época? Hã? Quem que era o ancião na época do senhor? Na época? Ancião? É. Deixa eu lembrar. Os anciãos antigos já foram embora. Acho que já morreram até. É. Não lembro o nome deles não, né? De quem que eram os anciãos da época do senhor. O doutor Cássio, o João Carlos já morreu. O marido da... O irmão Isaías Irmãos, eles eram ancião na época que o senhor... era ancião. Ele foi ancião há muitos anos. Morreu sendo ancião, né? Porque ele nunca deixou Nunca deixou de ser voltar. ancião. E depois me colocaram como ancião da igreja. Passei a ser ancião. Eu não tirava mais oferta, não, mas eu já tinha obrigação maior lá dentro, na igreja. Não, eu não era o primeiro ancião, eu era o ancião. Primeiro era um outro Mas já era irmão mais tesoureiro. antigo que tinha na igreja, né? E que já foram embora, já se despediram. E aí então eu fui ancião e pregava.